E aí, Flexolovers, como vocês estão? Hoje eu vou passar aqui umas dicas para vocês que diz respeito à preparação de arquivos para envio, né? Para as gráficas, pode ser para flexografia, pode ser para offset, também pode ser para fotogravura. E são 5 itens críticos, são 5 dicas. Vou tentar passar de uma forma, com uma linguagem bem simples, que seja de fácil entendimento e que realmente mostre o resultado que vocês querem, porque muitas vezes a gente manda alguns objetos, né, nos arquivos, esperando o resultado, mas no impresso é outro. Então vamos aos itens aqui, feita a introdução. Então temos aqui imagens, códigos de barras, blocos de textos, né, degradês e lentes. São 5 pontos críticos, né? Pontos críticos. E existem outros, né? Mas esses são os que mais pegam aqui quando esses arquivos vão passar por editores de pré-impressão, né? Usados em pré-impressão. Aqueles que convertem esses arquivos aqui em PDF e depois eles passam por um processo de ripagem, né? Pelo RIP, que determina aí a gravação das chapas, seja chapa de offset, como chapa de flexografia. Enfim, vamos lá. Então, assim, qual que é o primeiro item crítico aqui? As imagens, né? Então, o que eu quero dizer com as imagens aqui? Imagem no espaço de cor correto. Então, assim, você está aqui no Corel, em qualquer objeto que você clica, você tem aqui embaixo, nessa barra aqui de baixo, as informações do objeto, né? Então, aqui no caso, cliquei na imagem, então ele já está mostrando o nome do arquivo, o tipo de extensão aqui, o JPG, e qual o espaço de cor que ele está, essa imagem está, né? Aqui a gente está falando de RGB, então assim, você está vendo essa imagem na tela, muito provavelmente não vai ser esse o resultado no impresso, porque lá na gráfica, ou né, onde vai rodar aí essa imagem, ela é rodada nesse espaço de cor que a gente chama aqui de CMYK, né? Cian, magenta, amarelo e preto. E a nossa imagem aqui, do jeito da forma que ela está em RGB. Então a gente já, em outro vídeo, a gente já explicou como faz aqui a conversão. Então, estou aqui com a imagem aberta no Photoshop, vou mudar o modo para CMYK. Ele vai me perguntar aqui, vai dar um aviso, na verdade, né? Essa imagem está sendo convertida para essa regrinha de impressão aqui, ó. Essa norma ISO 12647, que é a última norma aí, uma norma os padrões gráficos utilizando o CMYK, desde que a máquina, né, que for rodar esse trabalho não tenha um perfil extraído da própria máquina. Então, se a gente trabalha a norma ISO que a gente usa para a impressão seria aqui a ISO 12647, beleza? Então, vou convertê-la aqui. A gente não vai ver muita diferença nessa conversão, a imagem não vai ficar muito diferente aqui no Photoshop. Ele tenta compensar aqui as deficiências da imagem para compensar nos 4 canais. E agora eu vou dar um salvar como aqui, já tá certo. Beleza, salvei ela aqui como CMYK, agora apareceu, né? Antes aqui, ó, em RGB, agora em CMYK. Beleza? Entrou aqui num lugar que eu não queria, CMYK. Beleza. Vamos aqui no CorelDRAW e vou importar novamente essa imagem para a gente ver a diferença. Porque muitas vezes essa imagem que foi aí adquirida, seja de uma câmera ou seja mesmo da internet, ela vem em RGB e a gente acaba achando que esse vai ser o resultado impresso, então não é isso que acontece. Beleza? Então eu vou importar de novo a imagem aqui e vou colocar ela próxima aqui com praticamente o mesmo tamanho aqui para a gente fazer o comparativo. Então assim, podem ver aqui, ó, o resultado da conversão no Photoshop, como que ela aparece aqui no CorelDRAW, né? Então já pode ver que tem uma diferença. Só que essa imagem aqui agora,
é a que está mais fiel ao resultado que vai ser do impresso. Beleza? E agora a gente clicando na imagem, aqui pode ver nas informações do objeto que agora ela passou a ser CMYK. Essa é a primeira dica. Beleza? Vamos para os códigos de barra. Então, assim, todo código de barra que é formado aí, ele é gerado pelo CorelDRAW, ele vem com espaço de cor RGB. É padrão, tá? Então, assim, se você faz aqui um código de barras e traz ele para o Photoshop, para a tela do CorelDRAW, ele vai vir em RGB. Então, aqui eu tenho um código de barras aqui já escrito, né? Vou dar um avançar aqui para ele cair na tela pra gente. Então, concluir. Então, ele cai na tela aqui, ó. Na verdade, tem que recortar e depois colar. E como especial, ele vem como objeto editável. Pronto. Se a gente desagrupar aqui agora, a gente consegue ver que as barras ele vem em RGB. E quando isso é convertido para o modo chapa, ele carrega nas 4 cores, né? Ele deixa as barras todas compostas. Isso pode dar problema na impressão e pode perder a chapa ou pode perder mesmo a leitura, né? Depois de impresso. E também aqui o quadro que vem, eu vou até mostrar aqui, exibir aqui em Aramado, a gente vê que ele vem com um quadro branco, né? Então esse quadro branco também, ele vem em RGB, ó, 255. Esse RGB 255, depois que ele é convertido dentro de um PDF ou de um editor de PDF, ele passa a ter porcentagens mínimas, né? 1% de cian, 1 de magenta, 0 ponto alguma coisa de amarelo, enfim, ele pode dar colocar uma cor onde a gente não queria. Então, qual é a forma certa, né, de editar isso daqui? Então, aqui o quadro branco, pintar de branco e as barras todas, né, pegar as barras aqui, pintar de preto, vendo aqui embaixo as informações do objeto RGB, pintar de preto aqui, beleza? Essa é a forma correta para código de barras. Blocos de texto. Então, se você está mandando um arquivo pro seu cliente, essa é uma cópia, né? Vai pro convertedor aí, para uma clichêria, alguma coisa. Bloco de texto, a mesma coisa. Se é um texto copiado da internet, ele vem em RGB, então você pinta de preto, ou na cor que vai ser o impresso, né? Se vai ser um Pantone, alguma coisa assim. Mas converte esse texto em curvas. Então aqui a gente tem aqui, ó, para converter esse texto em curvas aí, a gente tem o comando aqui no CorelDRAW que é o Ctrl Q. Ele já converte em curvas, já deixa de ser um bloco de textos. Beleza? Olha lá, antes era um texto, agora a gente dá um Ctrl Q aqui, pronto, virou curvas. Vamos para o ponto crítico agora, o quarto ponto crítico da nossa lista, né? Degradês. Então, assim, muito se faz os degradês com base na aparência, né, dele. Só que esquece-se, às vezes, de controlar ele tecnicamente na questão das cores, né, das mínimas. Porque aqui a gente está vendo aqui, vou usar como exemplo esse azul. Ele começa com o azul aqui, porém ele termina com outro tom de azul aqui em cima. Então, se a gente abrir aqui a janela de degradês aqui, né, de gradiente, a gente chama de degradê, aqui no CorelDRAW ele vai mostrar pra gente que ele começa com a porcentagem de 100% de magenta, se é 100% de magenta, porém no final dele, ele apresenta apenas 100% de cian. Então, qual que é a forma correta? Então, se na parte mais escura ele é composto por 2 cores, na parte mais clara ele tem que terminar pelo menos com 1%, ou 2% ou 3%, dependendo da gravadora, da chapa, né? Aqui eu vou trabalhar com 1% da cor que ele é composto, né? O próprio degradê. Você não vai passar a mínima das outras cores, né? Apenas das cores que participam realmente. Então, vou dar aqui, ó, volta aqui no azul, confiro, então ele tá caindo só cian e magenta. Na onde ele tá com 100%
cian, eu aplico 1% de magenta. Certo? Vou usar isso como exemplo. Agora vamos aqui para o amarelinho. Então esse amarelinho aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Então se de um lado aqui ele começa com cian com 100%, ele tem 20% de amarelo nessa tonalidade aqui. No final do degradê, ele também tem que ter a porcentagem mínima da outra cor. Então, no caso aqui, 1% de cian. Beleza? Ok. Tem degradês assim de verde para laranja, como esse aqui. Mesma coisa. Laranja aqui do lado de cá. Ele está com 100% de magenta, 60% de magenta e 100% de amarelo. E do outro lado a gente tem 100% de cian, 0 de magenta e 20 de amarelo. Então, assim, a gente tem que transferir para esta cor porcentagem mínima dessa. E assim, vice-versa, para os dois lados. Então, se do lado de cá, do lado do laranja, a gente tem 0 de cian, a gente vai colocar 1% de cian. Confirmou. E do lado de cá, a gente vai colocar 1% de magenta. Dessa forma, o degradê está preenchido corretamente. Então, 1% do cian que é composto aqui, ele está passando para toda a extensão do degradê. E aqui a mesma coisa, tudo que tem de magenta, a gente está passando de 1% também dentro do laranja lá pro nosso azul. E aí fica uma passagem mais suave, né? E se a gente deixar aqui sem esse 1% de cian, o que acontece? O cian ele vai parar nessa etapa aqui assim, ó. E dependendo da gravadora, esses pontos vão ficar perdidos, né? E isso pode dar problema na impressão, vai marcar, vai dar um resultado que a gente não gostaria realmente que desse. Beleza? Vamos aqui usar aqui um outro exemplo. Degradê preto. Pô, bonito, né? De preto para branco, vai dar um cinza ali bonitinho. Cara, simplesmente vamos aqui na composição dele, ele é composto por 100% no começo, né? Aqui em cima. Só que no final dele ele está com 0. Então, 1% aqui, né? Ou 2, né? Ou 3, conforme onde vai ser gravado, né? Você pega essa informação antecipadamente do cliente. Às vezes tem clientes que trabalham com 1%, a gente tem cliente que trabalha com 2% e assim por diante, 3%, né? Então passamos pelo quarto item, vamos para o quinto item, que eu vou falar assim de uma forma que pode ser usado? Pode. Mas às vezes os resultados são inesperados, tá? Então, para geração de um degradê como esse, né, um degradê radial, aqui seria a mesma situação, né? Vamos colocar aqui, ó, o vermelho ele é composto por 100% de magenta e 100% de amarelo, e no finalzinho ele tá zerado aqui, né? Inclusive tá em RGB, ó. Vou mudar aqui para CMYK, tomar mais cuidado também. 1% e 1% de magenta e de amarelo, e agora esse degradê tá bem composto, né? Tá com a passagem mínima aqui. Mesma coisa, se a gente não passa essa mínima, ele chegar aqui no finalzinho, ele dá um buraco, né? Fica um buraco sem impressão. Então, dessa forma, fica... Até a passagem do degradê vai ficar um pouquinho mais suave. Beleza? Próximo detalhe aqui. Então, assim, pode ver que esse de cima é um degradê. Aqui na nossa barra de informações aqui do documento. E o de baixo, apesar de ser bem parecido, na verdade, ele é uma lente, né? Então, assim, é uma ferramenta... Foi usada uma ferramenta de transparência. Ela tem essa propriedade aqui da gente fazer o controle, né, do degradê, ó. Ela é muito, vamos dizer assim, até gostoso de trabalhar com ela, bem leve, né, suave. Mas o que acontece? A gente tem pouco controle sobre a porcentagem mínima desses degradês aqui, né? A gente tem pouco controle, né, do que está acontecendo. É mais fácil a gente ter o degradê na mão e fazer a edição da forma que a gente quer, fazer a edição, do que realmente aplicar a lente. Sem contar que essa lente, quando ela é exposta sobre uma outra imagem para fazer um efeito, vou jogar lá por cima aqui,
às vezes não dá o resultado que a gente gostaria que desse, tá? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. É proibido o uso? Não. Porém, tem que ser muito bem pensado, porque essa lente, da forma que ela for criada, ela pode dar um resultado inesperado com imagens ou objetos que estejam por baixo dela. Beleza? Então, evita o uso de lente. Usa só quando é necessidade mesmo, não para substituir o degradê. Beleza, pessoal? São essas dicas aí. O canal tá aberto aí para vocês fazerem os comentários, para vocês mandarem dicas, tirarem dúvidas, dicas de assuntos para a gente tratar aqui no canal, que é muito importante a gente fazer essa transferência de conhecimento para mais pessoas, né, terem acesso à informação. Beleza, pessoal? Bye, Flexolovers!